tudo bem? Hoje vamos começar a estudar uma nova partícula, a partícula E. E por um acaso aconteceu algo muito engraçado. Hoje eu estava assistindo a um drama que eu adoro, muito divertido. E os personagens estavam conversando. Tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Vamos ver um pouquinho? Eu adoro esse drama. Mas vocês viram o que ela perguntou para o Opa? 뭐야, 오빠 집에 있었어? Poia significa o que é, mo, o que, e a, o verbo ser, de maneira casual, boia. Opa é a forma como as garotas chamam os irmãos mais velhos ou algum rapaz mais velho que elas na Coreia. Opa, 집, 집, casa, 집에 있었어. Issossó é o verbo ita. Ita é o verbo existir em algum lugar, estar em algum lugar. Então, quando eu digo 집에 있었어, 집, casa, 있었어, estar no passado. Mas prestem atenção que nós temos uma partícula nova, objeto do nosso estudo dessa semana. Não vamos falar dos verbos, tá? Verbos ficam mais pra frente. Mas entendam que só é o verbo estar, existir em algum lugar no passado. No primeiro caso de uso dessa partícula, nós podemos indicar que algo está em algum lugar, existe em algum lugar. Vejam exemplos. 컴퓨터가 도서관에 있어요. 컴퓨터가 도서관에 있어요. Computer, computador. K, partícula de sujeito. 도서관, biblioteca. E é a nossa partícula de hoje que indica esse local específico, um local estático. 있어요, o verbo estar no presente. O computador está na biblioteca. Mais um. 책을 책상에 놓아요. 책, livro. 을, partícula de objeto. Então temos um verbo que deve estar relacionado a isso. 책을 책상, 책상, escrivaninha. 책을 책상에 놓아요. 놓아요 é o verbo soltar, colocar, nesse sentido, tá? 책을 책상에, 책상, escrivaninha, 놓아요, coloco o livro na escrivaninha. Na escrivaninha. Olha a nossa partícula E tendo essa função na frase. E mais um para a gente fechar esse exemplo. 바티칸은 로마에 있어요. 바티칸, Vaticano. Roma, Roma. Vatican은, nós temos aí a partícula de assunto, estamos falando sobre o Vaticano. Vatican은 Roma에, e indica que Roma, Roma é o nosso local estático, específico. Roma에 있어요. Nesse primeiro caso, já vimos que usamos a partícula E com aquele sentido semelhante em português de preposição. Em, na, no. O computador está na biblioteca. O Vaticano está em Roma. Coloco o livro na escrivaninha. Agora vamos para o segundo caso de uso da partícula E. Nesse caso, ela pode ser usada também relacionada a um local estático. Porém, precisamos saber que nesse caso incluímos a ideia de um objetivo relacionado a esse local. Por exemplo, quando dizemos em português, envie dinheiro para o banco. O banco é um local específico,
Mas nesse caso estamos relacionando um objetivo, algo que devemos fazer em relação ao banco. Agora vamos ver exemplos na própria língua coreana. Afinal, estamos estudando para falar coreano. 학교에 전화해요. Ele telefona para a escola. Ou posso dizer também, eu telefono para a escola. Bom, vamos fechar com mais um exemplo de uso dessa partícula e para indicar que vamos realizar um objetivo num lugar específico. 내 친구가 한국에 와요. 내 친구가 한국에 와요. Vejam que temos 한국, que significa Coreia, Coreia do Sul. 한국 e 내 친구, vocês já sabem o que significa, não é? 내 é o nosso pronome possessivo que estudamos na aula anterior. 나 mais 왜, 내 친구, amigo. 내 친구가, 가, partícula de sujeito. 내 친구가 한국에 와요. 와요 é o verbo 오다 no presente. Vem. Meu amigo vem para a Coreia. Então, nesse caso, temos um objetivo específico, algo que vai acontecer. Vir, esse é o objetivo. Vir para a Coreia. Lembrem bem dessas duas situações para o uso da partícula e, porque daqui a pouco nós vamos falar da partícula é só. E ela é muito semelhante a esse tipo de uso, porém tem algumas pequenas sutilezas e diferenças. Uma outra coisa importante para falar aqui é que, se vocês observarem, as palavrinhas que estão marcadas com a partícula e não têm vida própria. Por exemplo, 책을 책상에 놓아요. Vejam que 책상 está marcada pela partícula e ela não tem vida própria. Mais um exemplo, 컴퓨터가 도서관에 있어요. 도서관 não tem vida própria, biblioteca. 바티칸은 로마에 있어요. Roma não é um ser animado. Ou seja, toda vez que quisermos direcionar a nossa ação, o nosso objetivo de ação a algo, se for um ser inanimado, usamos a partícula e. Mas se for para um ser vivo, não podemos usar essa partícula. Por exemplo, se você quer dizer eu telefono para alguém, um ser vivo, um ser animado, não usará a partícula e. Usará uma nova partícula que aprenderemos mais à frente. É a partícula 한테. Aproveitando aqui para dizer que, se você quer falar eu telefono para o Tomás, por exemplo, olha, o Tomás não é inanimado. Ele é animado, ele é um ser vivo. Tratando-se de ser vivo, aí sim, nós teremos que trocar essa partícula. Você jamais vai poder dizer 토마스에 전화해요. Nós vamos trocar essa partícula por uma nova partícula que chama-se 한테. 한테 indicará a mesma coisa, só que usamos para seres animados. Mais à frente, daqui a mais algumas semanas, vamos estudar essa partícula e você vai saber tranquilamente como usar. E o terceiro caso dessa partícula e é quando queremos indicar expressões de tempo, mas não é em todos os casos que vamos usar a partícula e quando virmos tempo na frase. Existem palavras que não aceitam a partícula e. Elas são, por exemplo, 어제, ontem, 오늘, hoje e 내일, amanhã. Essas três palavrinhas certamente não aceitam a partícula e ao ladinho delas, tá bem? Vamos ver primeiro exemplos em que essa partícula se aplica. 오후에 바빠요. 오후에 바빠요. Estou dizendo que hoje à tarde estou ocupado. 오후, tarde. 오후에, olha só que a nossa partícula dá a ideia de que aí? À tarde. 오후에 바빠요. 바빠요 é o verbo estar ocupado, é um verbo descritivo. Ele aparece normalmente no final da frase, como todo e qualquer verbo em coreano. 오후에 바빠요.
Nossa partícula apareceu aí para indicar uma expressão de tempo. Uhu, tarde. Mais um exemplo, querem ver? 화요일에 만나요. 화요일 significa terça-feira, o dia da semana. 화요일에, olha a nossa partícula aí. 화요일 é uma expressão de tempo. Nós sabemos que a palavrinha terça-feira está relacionada, está indicando um dia da semana. 화요일에 만나요. 만나요 vem do verbo 만나다, que é encontrar. 화요일에 만나요. Aqui tudo bem usarmos a partícula e. Nesse caso, ela está indicando uma expressão de tempo, um dia em que você vai encontrar com alguém. Mais um exemplo para fecharmos. 오전 10시에 TV를 봐요. 오전 significa manhã. Ah, mas como assim? Eu já ouvi dizer que manhã é 아침. Realmente, 아침 também significa manhã, mas é usado para aquele horário bem cedinho da manhã. Nas demais horas podemos dizer 오전, não tem problema. Então, se eu já estou especificando o horário, às 10 de manhã, não é um horário muito cedo, concordam? Então vamos lá. 오전 10시에 TV를 봐요. Olha, temos duas expressões de tempo aí. 오전, manhã, e 10시, indicando a hora. E nesse caso, nós devemos perceber que quando tivermos mais de uma expressão de tempo na mesma frase, nós podemos incluir nossa partícula e na última, na que aparece por último. Na nossa frase, nós temos 오전 10시에. O nosso e ficou no finalzinho dessa expressão. 10 da manhã, às 10 da manhã, TV를 봐요. Assisto TV. Então, é muito simples, não é? O último caso para usar a partícula e é quando queremos indicar algo em determinada quantidade. Por dia, por minuto, por caixa, por garrafa. Vamos ver exemplos de frases contendo a partícula e, indicando essa quantidade por especificamente alguma coisa. Vejam só. 그 와인은 한 병에 얼마예요? 그 와인은 한 병에 얼마예요? Que significa esse, essa, isso. Nesse caso, esse. 그 와인은, wine significa vinho. Muito fácil, não é? Parecida com aquela palavra em inglês também. 그 와인은. Temos agora a partícula de assunto. Isso quer dizer que vamos falar sobre esse vinho. 그 와인은 한 병에 얼마예요? 한 병, 한 significa um. Para contagem. 병 é o nosso classificador para garrafas, ou, se ele não indica mais nada, nós simplesmente entendemos como garrafa. 한 병, uma garrafa, porém temos a partícula e aí em seguida. E nesse caso é só entender como por garrafas, por uma garrafa. 얼마예요? 얼마예요? Nós estamos usando para perguntar quanto custa. Essa expressão significa quanto custa. 그 와인은 한 병에 얼마예요? Quanto custa por uma garrafa de vinho? Por garrafa. Qual o preço por garrafa? Nossa partícula e, nesse caso, não está aí para indicar local específico, não está aí para indicar objetivo realizado em local específico, não está aí para indicar expressão de tempo, ela está aí apenas para indicar por quantidade de alguma coisa. Mais um exemplo. 하루에 몇 시간 TV를 봐요. 하루에 몇 시간 TV를 봐요. 하루 significa o dia inteiro, do começo até o fim. 하루에 por dia, 몇 시간 TV를 봐요. 몇 시간 TV를 봐요. 몇 시간 é uma expressão que significa quanto tempo
por dia. 하루에 몇 시간 TV를 봐요? TV를 봐요? Vê TV, assiste TV. Quanto tempo por dia você assiste TV? O você percebemos que está omitido na frase. Tudo bem, nós já aprendemos que no discurso falado, os coreanos não costumam pronunciar os pronomes. Então, já vamos direto para a pergunta. 하루에 몇 시간 TV를 봐요? Se quisermos usar uma frase um pouquinho mais polida, podemos mudar a forma do nosso verbo. 하루에 몇 시간 TV를 봅니까? Mas o sentido é o mesmo, apenas acrescentamos um pouco mais de formalidade. Quem já tem um pouquinho mais de hábito com o coreano vai estranhar falarmos que haru significa dia. Mas existem palavras diferentes que podem ser usadas com esse significado. Por exemplo, 날, 일 e haru. O foco da nossa frase aqui é haru, e é isso que vamos explicar, tá? Haru significa todo o dia. Todo o dia, haru. Existe uma outra palavra que também significa todos os dias. Essa expressão, essa palavrinha, é chamada 매일. Vocês devem já ter ouvido. Qual a diferença do uso do 매일 para o haru, se ambos, traduzindo, temos todos os dias? Bom, no caso do haru, nós detectamos que há um sentido negativo. Na nossa frase, quando a pessoa pergunta 하루에 몇 시간 TV를 봐요? Provavelmente, ela não está de acordo com essa atitude. Ela está usando a palavrinha haru para indicar todos os dias de forma negativa. Então, nós temos duas opções. Podemos dizer 매일, que significa todos os dias, no sentido positivo. Mas, se estivermos falando no sentido negativo, podemos usar haru. 하루에 몇 시간 TV를 봐요? Provavelmente essa pessoa está incomodada pelo fato de alguém passar muito tempo diante da televisão. Quanta coisa legal vimos na aula de hoje, não é? Agora já sabemos quando indicar por quantidade de alguma coisa, quando quisermos usar a partícula E para indicar tempo, mas lembrando que não podemos usar a partícula E com as palavrinhas que indicam tempo, ontem, hoje e amanhã. Bom, espero vocês na próxima aula para estudarmos a partícula é só. Por hoje ficamos por aqui. 안녕! Até a próxima aula, pessoal!